Olá a todos, meu nome é Wallace Casaca, sou docente da Unesp, no campus de Rosana, e também integro um CEPID, o CEPID CMA, Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, da USP de São Carlos. E hoje eu estou aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre a situação da Covid-19, tanto no estado de São Paulo quanto em nível Brasil. Atualmente a gente desenvolve um projeto chamado SP Covid-19 InfoTracker, que é uma plataforma digital, gratuita, online, que fornece dados da Covid-19 que são coletados dos boletins epidemiológicos dos municípios do estado de São Paulo. Mais precisamente, a gente acompanha 92 municípios de todo o estado de São Paulo, a fim de incluir a população, o poder público, a imprensa, numa discussão a respeito dos dados da Covid-19 no estado. Então, mais precisamente, eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito da possibilidade de uma segunda onda no nosso estado e também em nível Brasil. Então, observando os dados, a gente já consegue, de certa forma, ter alguns indícios que estão apontando para a iminência de uma segunda onda, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo. Vou comentar alguns aqui. No caso de internações, né, em primeiro lugar. As internações, considerando aí o período do dia 1º de novembro ao dia 21 de novembro, ou seja, que é o último dado que a gente tem à disposição, então considerando esses 21 dias, né, a gente tem aqui, né, mais precisamente, a Baixada Santista numa situação que requer bastante cuidado, bastante cautela. O aumento nesse período na Baixada Santista foi de 72% no número de internações, ou seja, saltando de 168 para 289. Em seguida, a região de São José dos Campos, que teve um aumento de 35% em relação às internações. São Paulo, Grande São Paulo Norte, região, né, a sub-região da Grande São Paulo. O município de São Paulo, a capital, teve um aumento de 32% nesse período, saltando de 642 internados para 846. No caso de São Paulo, a gente monitora apenas as internações em nível municipal, ou seja, né, não entra aí os hospitais particulares, no caso de São Paulo, capital. E completando essa lista, né, das 5 regiões com maior aumento, a gente tem a Grande São Paulo Sudeste, que teve um aumento da ordem de 25%, saltando aí de 813 internações para 1.018 internações. Então, em termos de internações, a gente observa que esse crescimento ele começa a se desenvolver na Grande São Paulo e na Baixada Santista, e em algumas regiões periféricas da Grande São Paulo, ou seja, as regiões adjacentes, que são, no caso, São José dos Campos, e também Sorocaba. Sorocaba também está numa situação que, não só em termos de internações, mas em termos de novos casos e de casos suspeitos, como eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Então, só levando em consideração que quando a gente vai fazer uma análise epidemiológica de uma região, a gente tem que olhar dados de diferentes formatos, não apenas número de casos, ou número de óbitos, ou apenas média móvel. Não, a análise ela deve ser feita com várias métricas. Além das internações, né, dos casos que estão aumentando, dos óbitos que começaram a aumentar agora, embora ainda bastante discreto esse aumento nos óbitos, mas já começa a mostrar algumas evidências que começou a crescer novamente. A gente tem um dado muito importante que são os casos suspeitos, ou seja, que são as pessoas que fizeram um teste para a Covid-19 e ainda estão aguardando o resultado desse teste. Ou que ainda estão na lista, ou seja, estão numa fila para fazer o teste de Covid. Então ela também entra nesse dado de casos suspeitos, que são as pessoas que apresentam sintomas, mas que ainda não foram nem confirmadas nem descartadas. Né? De uma forma geral é isso. Observando esse dado, a gente tem, em termos de maior aumento, né, das regiões do estado que teve maior aumento. Grande São Paulo Norte teve um aumento da ordem de 91%, saltando de 704 casos suspeitos para 1.345. Grande São Paulo Leste, saltando de 3.030 para 4.169, um aumento aí da ordem de 38%. E, por fim, Sorocaba, saindo, né, de 1.265 casos e indo para
1.725, um aumento aí de 36% no período, ou seja, em relação ao dia 1º de novembro ao dia 21 de novembro, esse aumento aí de 36% no caso de Sorocaba. E finalmente a Baixada Santista, que saiu, né, de 2.898 casos suspeitos no dia 1º de novembro e saltou para 3.844 no dia 21 de novembro. Ou seja, um aumento aí da ordem de 33% nos casos suspeitos. Então, o que a gente observa é que o maior aumento, tanto de internações quanto de casos suspeitos, se concentra na Grande São Paulo, nas regiões periféricas da Grande São Paulo, a saber, né, São José dos Campos e Sorocaba, em especial, e Baixada Santista. A gente também monitora um outro dado chamado de número de reprodução do coronavírus, ou, de forma corriqueira, a imprensa costuma chamar de taxa de aceleração ou desaceleração da transmissão do vírus, né? Esse índice a gente calcula utilizando uma modelagem matemática do problema, que leva em consideração esses dados que a gente coleta, e também leva em consideração técnicas de inteligência artificial. Então, um modelo híbrido que usa a matemática, né, a modelagem epidemiológica do problema de transmissão e a inteligência artificial para fazer o ajuste dos parâmetros do modelo. Então, a gente desenvolveu uma metodologia que faz isso, que calcula esse número de reprodução, não só o número de reprodução do vírus, mas também as predições, ou seja, as projeções dos novos casos, dos óbitos e dos recuperados. Então, observando isso, em nível ainda estado de São Paulo, a gente tem a Grande São Paulo Sudeste com esse valor, né, dessa métrica de número de reprodução, a gente vou chamar aqui de RT, né, que é essa taxa de transmissão, ela, para a Grande São Paulo Sudeste, que é a região do ABC, atualmente a gente tem um número de 1,71, um valor de 1,71. Lembrando, né, que essa métrica, acima de 1, significaria um descontrole das novas transmissões, ou seja, passaria a aumentar cada vez mais ao longo do tempo, e abaixo de 1, essa métrica nos indica que a situação ela tende, né, os novos contágios tendem a se extinguirem, nesse caso. Então, o número 1 é um limiar, né, entre um possível aumento nos casos ou um possível declínio nos casos, né, futuramente. Então, Grande São Paulo Sudeste, 1,71, região de Araraquara, em segundo lugar, 1,55, Sorocaba, São Paulo e Campinas, né, integram as próximas. Então, São Paulo hoje 1,39, capital, Sorocaba 1,49, inclusive até na frente de São Paulo, e Campinas com 1,37. Em seguida, São Paulo Sudeste, região de São José dos Campos, São Paulo Leste e São Paulo Oeste. Então notem que, exceto Araraquara, né, e Campinas, as demais regiões são as regiões que também enfrentam problemas com internações e com os casos suspeitos. E também, se a gente fosse fazer uma análise mais detalhada, né, tivesse mais tempo e outras métricas para ser avaliado, lembrando, né, que é um contexto, são várias métricas que a gente tem que analisar, a gente também iria verificar essa tendência também nas outras métricas. E, finalmente, a fim de tentar conter o avanço da pandemia nessa nova fase, é necessário o esforço conjunto de 3 pilares: sociedade, poder público e imprensa. No caso da sociedade, é importante se preservar em quarentena, lembrando que no caso do estado de São Paulo nós ainda estamos em quarentena, utilização de máscaras quando forem sair, evitar saídas desnecessárias, ou seja, encarar a pandemia, ainda mais nesse momento, de forma mais séria, de forma mais comprometida com essa questão. No caso do poder público, também é muito importante a participação do poder público nesse sentido, principalmente reavaliando de forma imediata planos de retomada econômica, em sinergia com outras medidas de contenção, como, por exemplo, intensificação nas testagens, uma sinergia com o governo federal no sentido de ampliar essas testagens. Então, também é importante ter a participação efetiva do poder público. E, finalmente, a mídia, a imprensa, no sentido de continuar sensibilizando a população e o poder público de que a pandemia tem vivenciado uma nova fase, né? Ou seja, a gente está numa situação que requer muita cautela, requer muito cuidado, principalmente por conta dos índices estarem todos aumentando novamente em algumas regiões específicas do estado de São Paulo e também no Brasil como um todo.
Bom, pessoal, acho que é isso. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.